Sejam bem-vindos. Na aula de hoje nós vamos falar a respeito de retificadores, esses circuitos montados com diodos presentes nas fontes de alimentação. Então, nessa aula, pessoal, falar a respeito do circuito retificador, o funcionamento e suas características. Então, nós vamos ver aí a aplicação dos retificadores, a diferença entre eles, né? Vamos estudar aí 3 tipos de retificador e vamos falar da filtragem também. O diodo em corrente alternada, pessoal, tem a função aí de retificador de tensão. O que é retificar? Retificar é converter a corrente alternada para um sinal contínuo. Como a gente aprendeu, o diodo só conduz corrente num único sentido. Então aqui eu tenho o exemplo de uma ponte retificadora. Vamos falar agora de fonte de alimentação. Todo equipamento eletrônico ele possui aí pelo menos algum tipo de fonte de alimentação, a partir do momento que ele é ligado na rede elétrica de corrente alternada. Então não existe um componente, um sistema eletrônico que funcione direto na corrente alternada, vai ter sempre um tipo de fonte de alimentação. Então se você pensar na TV, no videogame, todos esses equipamentos aí, ele tem lá uma fonte de alimentação. Até o celular, o carregador do celular, ele tem uma fonte de alimentação dentro para poder converter a tensão alternada em contínua e carregar a bateria. Então a fonte é um elemento indispensável e um dos elementos da fonte, nós vamos ver aqui, é o retificador. Tá? Então, pessoal, aqui é um diagrama em bloco de uma fonte de alimentação. Então, na eletrônica, um ponto importante aí, eu tenho sempre que enxergar o circuito, por mais complexo que seja, em pequenos blocos, como eu coloquei aqui, ó, onde que é a entrada de tensão, onde que está o transformador, onde que é a retificação, onde que é a filtragem, um regulador de tensão, por exemplo, e onde que está a saída. Por quê? É dessa forma que a gente analisa o circuito. Não posso olhar para o circuito todo, tem que olhar para as partes dele para poder interpretar. Então eu sei aqui, por exemplo, que no transformador eu tenho um sinal de entrada alternado entrando e vai sair alternado também, provavelmente de amplitude menor no caso de uma fonte, né? A retificação é a segunda etapa de uma fonte. Eu sei que aqui a tensão vai sair pulsada, por exemplo, certo? A filtragem aqui vai diminuir essa ondulação, nós vamos falar isso aqui mais adiante. E o regulador aqui, ó, representado pelo Z, né, que a gente aprendeu até, o regulador é para diminuir ainda mais essa ondulação e deixar ela constante aqui, ó. Então, sempre lembrar de olhar, não olhar o todo, e sim as partes de uma fonte, para facilitar a interpretação, facilitar a análise. Falando aqui agora do transformador, ó, no estágio de entrada é o primeiro elemento, porque ele vai adequar os sinais, certo? Dificilmente você vai ter um sinal aí eletrônico com uma tensão de 220 volts. Então, normalmente ele vai trabalhar com tensão baixa, né? 12, 5, 24 volts. Então, vai precisar do transformador para adequar esse nível de sinal. Alguém já usou um transformador? Você sabe o que ele faz, para que ele serve? Então, esse é pré-requisito. Você conhece a função do transformador? As funções básicas de um transformador? Lembra aí? Ó, ele pode elevar a tensão, pode abaixar a tensão ou trabalhar como isolador. No nosso caso, o abaixador aqui é o que a gente nós vamos aplicar, né? Já que nós vamos fazer a alimentação do circuito eletrônico a partir da rede elétrica, que vai ser 127 volts ou 220 volts, por exemplo. Tá? Relembrando um pouco aqui, ó, vamos falar do sinal senoidal. Você já ouviu falar de sinal senoidal? O que você conhece de sinal senoidal? O que você já aprendeu? O sinal senoidal ele é
um sinal periódico que tem frequência constante, certo? A frequência é medida aqui, ó, no ciclo do tempo, na linha do tempo, né? Em função do período aqui. Então aqui eu tenho o período do meu sinal, certo? Que é 1 dividido por f, que é a frequência. Então, para determinar a frequência, é só eu fazer 1 dividido pelo período, certo? Lembrando que o período é em segundos e a frequência é em hertz. Então, essa é uma característica do sinal senoidal. Outro ponto, a tensão de pico, tensão de pico a pico, né, que vai do pico negativo ao positivo aqui em cima. Então, todas essas características do sinal senoidal já foram estudadas, né? Valor eficaz, valor médio, tá? E que a frequência padrão aqui no Brasil é de 60 Hz. Então, essas características do sinal senoidal você tem que se lembrar aí, e também é pré-requisito. Só entrando efetivamente na retificação, a função do retificador é receber um sinal senoidal de corrente alternada e fornecer na saída um sinal contínuo, certo? Ele vai conduzir apenas o semiciclo positivo da CA, tá? Então vamos analisar aqui o desenho, ó. Vou mudar meu ponteiro. Então a gente sabe aqui que o sinal é senoidal, certo? Do lado de cá também é senoidal com amplitude menor. Então a hora ele vai ser positivo aqui e negativo aqui. Beleza, vamos analisar assim, ó. Então o diodo para conduzir tem que ter aqui é o anodo, que é o terminal mais positivo dele, e aqui é o catodo, que é o terminal negativo dele. Então para conduzir, o mais tem que estar com mais, o menos tem que estar com menos. Então essa situação aqui, ó, vai permitir que a corrente circule nesse sentido aqui, ó. Certo? No próximo semiciclo, o que vai acontecer? Vai ocorrer a troca de polaridade, né? A corrente vai tender a pegar esse caminho aqui, ó. Certo? E aí, o que vai acontecer? Aqui vai ficar negativo e aqui vai ficar positivo. Aí eu tenho, ó, negativo da fonte, positivo do diodo. Ele bloqueia, certo? Então não permite a passagem da corrente. Então eu percebo que, ó, vou estender aqui, ó. Vou tentar desenhar o sinal senoidal aqui agora. Ah, então eu tenho o semiciclo positivo e depois o negativo, ó. Então, ó o que acontece com o negativo aqui, ó. Ele não tá, ó. Ele tá desligado, tá zerado, ó. Por quê? Quando inverte a polaridade no diodo. Então, nesse momento, ele bloqueia a condução da corrente. Então, eu observo que eu tenho aqui a mesma frequência ainda, né? Então, eu tenho um F aqui igual a 60 Hz, certo? 60 Hz. Porém, né? Ele fica conduzindo aqui só metade do meu período. Então, a minha carga fica ligada apenas metade do meu período. Então, isso vai acontecer o quê? A tensão média, né? Que é a soma da tensão aqui, quando ela está variando, né? Mais o que está aqui em zero. Eu vou dividir por 2. Vou observar o quê? Que a tensão média, por exemplo, vamos supor que aqui meu transformador fosse 12 volts. Ok? Então, ele não vai fornecer 12 volts aqui. Por quê? A gente vai ver que a tensão média vai aparecer aí, ó. Ela é igual do Vp dividido por 2. Então, a tensão de pico de 12 volts vai ser 12 vezes 1.41. Vai dar aproximadamente 17 volts. Não vai ter 17 volts aqui. Por quê? Porque tem um tempo aqui, ó. Todo esse tempo aqui, ó, ele está desligado. Certo? Como a gente vai ver na simulação a seguir aí. Ele está desligado. Então, a tensão média aqui vai cair. Vai ficar abaixo lá, né, dos 12 volts aí. E abaixo dos 17, que é a tensão de pico também. Tá? Aí estão as definições aqui. Vp, tensão de pico. Tensão média é a tensão contínua na carga. Você vai colocar um multímetro na escala de tensão contínua e essa tensão que ele medir é a tensão média. Vamos observar aqui então, pessoal, o funcionamento do retificador de meia onda, tá? Aqui no Proteus. Então aqui eu tirei o transformador, né? Porque eu já estou fornecendo uma tensão reduzida aqui, tá certo? Então, por isso está sem o transformador aí. Então vamos reparar o seguinte, eu vou pausar aqui a simulação. Então, aqui, ó, a forma de onda representada
o simulador aqui mostra para mim que eu estou no semiciclo positivo da corrente alternada. Então, o diodo vai deixar a corrente circular da carga. Tá? À medida que esse ciclo vai avançando, ó, ele chega no semiciclo negativo, o diodo bloqueia. Né? Lembrando, do lado de cá, ó, é positivo do diodo, e do lado de cá é o negativo, ou o catodo. Né? Então, o anodo é positivo e o catodo é negativo. Então, nessa condição, ó, o lado negativo, ó, né, da fonte estaria tentando mandar a corrente para no sentido contrário, né? Tá certo? Então, ele bloqueia a passagem da corrente no sentido contrário. Então, se você olhar nesse sentido aqui, ó, a corrente não circula, certo? Vamos continuar aqui, ó, vou liberar de novo a simulação. Então, aí ele está bloqueando. Repara, ó, que agora inverteu o sentido da corrente alternada, que é o sentido atual, né? Então, no sentido horário aqui, ó, ele permite a circulação da corrente, certo? Então, outro ponto importante, ó, vou liberar a simulação de uma vez aqui, ó. Outro ponto importante é que, repara aqui, ó, a tensão da carga vai para zero. Então, ela fica um instante desligado e um instante ligado. Então, portanto, a tensão média, ou seja, a tensão contínua na carga, ela vai ser aí menor até do que a tensão que a minha fonte está fornecendo. Por quê? A minha fonte não fica fornecendo tensão 100% do tempo que ele está funcionando. Então, isso a gente viu como calcular a tensão média. Aqui na simulação ele está mais lento, óbvio, né? Tá? Então, se você percebe aí uns 3 segundos, 4 segundos ligado, ó, e 4 segundos desligado, com 0 volt de tensão. Certo? Agora, nós vamos falar do outro, segundo retificador, que é o de onda completa com tap central ou derivação central. Então, nós vamos observar aí que eu tenho um circuito com um transformador com derivação central. Então, obrigatoriamente, eu vou usar a derivação central como o meu terra, é o meu zero, certo? Então, o 0 volt é a minha derivação central. E também eu sei o quê? Que esse sinal aqui, ó, esse tipo de transformador me fornece dois sinais defasados de 180 graus, né? Então, quando eu pego um instante aqui, vamos pegar esse instante aqui, ó. Nesse instante aqui, aqui em cima está positivo e aqui embaixo está mais negativo, ó. Tá? O que vai acontecer? A gente já viu, ó, positivo do lado anodo, esse diodo aqui vai conduzir corrente em direção ao terra, certo? O terra aqui indica o quê? O terra aqui indica que essa corrente vai voltar aqui para o zero, ó. Ela vai circular por aqui, ó, retornar pelo zero por esse caminho aí. Então é esse pedacinho da CA aqui que você está vendo, né? Ó, tá? No próximo instante, ó, vamos analisar aqui, ó, no próximo instante, aí ocorre o que? Eu tenho lá em cima ficou negativo, né? Tá? Lá em cima está mais negativo e aqui embaixo está mais positivo. Então o que acontece? Aquele diodo de cima bloqueia, tá? Só que a corrente agora circula pelo diodo D2, ó, aí no mesmo caminho, ó, certo? Então a corrente na carga sempre está descendo em direção ao terra, levando em consideração o sentido convencional da corrente e voltando pelo tap central. O tap central aqui é fundamental. Sem o tap central não tem como fazer o retificador com 2 diodos apenas, certo? Então nesse caso aqui, ó, a tensão média, eu estou aproveitando 2 semiciclos da CA. Então a tensão média é maior do que o retificador de meia onda. Então eu calculo assim, ó, 2 vezes a tensão de pico dividido por π. Π aqui é esse ciclo, né? Repara aqui que a frequência desse sinal aqui é o dobro do circuito anterior. A repetição aqui é mais rápida comparada com o do circuito anterior. Aqui nosso retificador de onda completa com tap central. Então aqui, de novo, eu não coloquei o transformador, mas o tap central está representado aqui, né, por esse terminal. Vou até colocar o terra aqui nele para ficar mais claro. Então esse aqui é o tap central, né? Ó. Vou colocar aqui, ó. Aqui onde está o terra, tá certo? Vamos ligar a minha simulação aqui, vamos analisar. Ó. Então a gente pode observar, ó,
que a corrente, ó, ela passa por D1, hora D2, hora D1, hora D2, que está conduzindo. Vou pausar aqui, ó. Então, repara o seguinte, né, que nesse instante aqui eu tenho a corrente circulando aqui pelo diodo D1. Por quê? Porque ele está mais positivo do lado do anodo e mais negativo do lado do cátodo, né? Certo? Então essa corrente aí, ó, ela vai circular aqui para a carga e retornar pelo tapo central. À medida que o tempo passa, né, ó, eu vou liberar aqui de novo a simulação, vai ocorrer a inversão do sentido. Opa, aí. Então aqui nesse instante, o que eu tenho? Com relação ao terra, né? Aqui agora D2 está mais positivo, né? E com relação ao terra, o D1 está mais negativo. Então agora, por isso que o D2 está conduzindo corrente. Mas repara que o sentido da corrente da carga nunca muda, sempre é o mesmo. Certo? Ó, vamos liberar aqui, ó, o sentido da corrente nunca muda. Agora temos um outro modelo de retificador de onda completa que usa ponte de diodos. Então nesse caso aqui eu tenho 4 diodos, certo? Aí cada semiciclo eu tenho que lembrar que sempre eu vou ter 2 diodos conduzindo e 2 bloqueando, certo? Então vamos observar aqui, ó. Então eu sei que eu tenho um sinal senoidal na entrada, um senoidal na saída, certo? Vamos admitir aqui que aqui, ó, está mais positivo e aqui embaixo está mais negativo. Então o que acontece? A corrente vai circular nesse sentido aqui no transformador, tá? A ponte, pessoal, repara o seguinte, ó, o lado que entra alternado, ó, é aqui e aqui. O que eu observo aqui? O lado que entra alternado tem um diodo, o cátodo de um diodo ligado no anodo do outro, o cátodo de um diodo ligado no outro. Então essa é a dica para identificar por onde entra a corrente alternada, certo? O sinal positivo sai por aqui e o sinal negativo da ponte é o oposto, certo? Onde tem os dois cátodos ligados junto é onde sai o positivo. Onde tem os dois anodos ligados junto é onde é o negativo da fonte. Ok? Então essa é uma dica aí para perceber onde que estão os terminais. Vou apagar um pouquinho aqui, ó. Então vou voltar na análise lá, ó. Então se aqui em cima, entre D1 e D2 aqui, tá positivo, então é só olhar. O positivo, qual diodo vai conduzir? O que está ligado no anodo, certo? O que está ligado no anodo. Então é o D2 que vai conduzir. Aí essa corrente vai sair por D2, pelo cátodo de D2, vem para a carga e retorna para o terra da fonte, que é o negativo aqui, né? Ó, por isso que aqui é o negativo, que é onde retorna a corrente, tá? Aí, o que eu vou olhar? Olha o negativo aqui do meu transformador, tá aqui embaixo, ó, do lado alternado aqui, ó, entre D3 e D4. Então aqui está mais negativo, então é o D3 que vai conduzir. Então esse sinal aqui, ó, retorna por baixo aqui, ó, dá uma volta danada ali, ó, tá? Volta por aqui em direção ao meu transformador. Então esse no primeiro semiciclo. Se a gente observar aqui, ó, vamos apagar tudo, né? No próximo semiciclo eu tenho aqui, ó, negativo aqui em cima, positivo aqui embaixo. Então o sentido de corrente no transformador vai ser invertido, vai sair por aqui. Então o positivo agora está aqui embaixo, ó, entre, lembrando, né, o positivo nesse ciclo, né, aqui é a entrada alternada, hein? Então você vai aqui a entrada alternada também. Então nesse semiciclo aqui, ó, o positivo está aqui. Então qual que está ligado o positivo no anodo? É o D4, então o D4 vai conduzir. Essa corrente vai entrar pelo anodo do D4, sair e vir em direção à Terra, né? Como é positiva, não vai voltar para D2, tá certo, pessoal? Então vai descer em direção à Terra e voltar aqui para o negativo da fonte, certo? Então, lembrando aqui, o negativo da fonte ele vai retornar por D1 em direção ao negativo ou de volta ao transformador. Tá? Então, a corrente no transformador continua sendo alternada, apenas na fonte que ela é contínua, esse é o objetivo. Então, nesse exemplo, está D1 e D4 funcionando, e D2 e D3 bloqueando. Na primeira parte do meu exemplo, D2 e D3 estavam conduzindo, D1 e D4 estavam bloqueando, certo? E a tensão média é cálculo igual o anterior. 2 vezes Vp dividido por π. Então, a tensão média desse retificador é cálculo da mesma forma com um transformador com tapo central. A vantagem
certo? É que eu trabalho com todo o enrolamento do transformador aqui, ó, certo? Todo o enrolamento do transformador. Quando eu estou trabalhando com tapa central, estou usando só metade do transformador, então tem que prestar atenção também com outro pré-requisito aí, que é a potência que você necessita lá no transformador com derivação central. Agora aqui nós vamos ver a simulação do retificador em ponte, né? Certo? Então, observa aqui que também na simulação eu tenho aí 2 diodos funcionando, certo? Então, repara, o tapa central não está ligado aqui, tá certo, pessoal? Eu vou tirar ele daqui para não confundir, ó. Então, aqui, ó, eu não tenho o tapa central usando, tá? Então, eu tenho aqui todo minha tensão, ó, circulando em direção ao retificador e voltando para a fonte no sentido, né? Agora está subindo, ó, e agora está descendo, ó. Certo? Vamos pausar aqui, ó. Vou esperar um semiciclo aqui. Pausei. Então aqui a gente observa o quê? Que a tensão alternada está entrando aqui por D1, indo em direção à carga, retornando aqui por D3, pelo anodo de D3, em direção à fonte de novo, ao secundário do transformador, aí se você usar um transformador. Quando eu libero aqui, ó, vamos esperar a inversão, inverteu, agora inverteu o ciclo da CA aqui na minha fonte, no meu transformador, tá entrando aqui por baixo, olha a seta, ó. Então na parte de baixo aqui, vai entrar a corrente aqui pelo D2, que está polarizado anodo no positivo aqui, né, ó, sai e retorna pelo mesmo ponto aqui, só que agora ele vai para D4, então eu tenho D2 e D4 conduzindo agora. Então, observa aí, D2 e D4, e agora vai trocar, ó, D1 e D3. E a carga sempre fica ligada. Aumentando assim a tensão média, né? De filtro é importante para diminuir a ondulação. Então, a gente percebeu aí que tem um período, né, que a tensão chega a zero. E isso aí faz com que a tensão média ainda continue reduzida comparada com a tensão de pico que a corrente alternada atinge. Então, um meio de melhorar essa ondulação, na verdade diminuir essa ondulação, é acrescentar aí um capacitor em paralelo com a carga. Então, observa aqui, eu coloquei os 3 retificadores. Então, aqui eu tenho o retificador com filtro capacitivo, aqui o retificador com filtro capacitivo e aqui o retificador de onda completa também com filtro capacitivo. Tá? Então ele vai diminuir a ondulação, vai diminuir o ripple. Tá? Então, apesar de ser um sinal contínuo, eu também tenho um componente alternado associado a ele. Então eu vou diminuir esse componente alternado, que é chamado ripple, que é a parte, vamos pensar assim, a parte CA do sinal contínuo, que está junto do contínuo, né? Então, os filtros ele atenuam a CA. Então, olha aqui no meu exemplo. Ó. Então, vamos pegar esse ponto aqui onde já está com o filtro, a retificação de meia onda. Chegou nesse ponto aqui, ó, o que acontece? O diodo deixa de conduzir, aí o capacitor começa a descarregar a tensão na fonte, manter a carga ligada. Então, repare que lá em cima, ó, ele fica todo esse tempo aqui desligado. Aqui não acontece mais, a tensão cai um pouco, mas ele não desliga mais. E na retificação de onda completa, isso aí é mais acentuado ainda, né? Aliás, é menos acentuado, né? Porque ó, olha só o tempinho que ele ficava desligado e agora aqui, ó, a tensão fica lá em cima, né? Tá? Então, consequentemente, eu tenho a tensão média na carga maior e uma ondulação ou um ripple menor. Quanto menor o ripple, significa aí que a tensão contínua é maior. Vamos analisar aqui agora o retificador com filtro. Vamos analisar só um, porque aí a análise é parecida com esse aqui, tá? Esse aqui é mais prático para a gente identificar aqui o momento que está desligando, porque só tem um diodo conduzindo. Então, eu vou ligar a simulação aqui, a gente percebe o que? Ó, o diodo está conduzindo, bloqueou. Então, o diodo bloqueou, olha o que aconteceu. O capacitor, pessoal, armazena tensão de pico, tem que lembrar isso aí.
certo? Então, o capacitor armazena a tensão de pico. Então, vamos imaginar aqui que a tensão de pico seja 10 volts. Então, tem 10 volts do lado de cá e 10 volts do lado de cá. O diodo para conduzir, lembra, precisa ter uma DDP aqui ó, de 0,7. Então, o diodo bloqueou. Ó. 10 menos 10 é 0 volt. O diodo bloqueou na tensão de pico. Então, quando chegou lá no pico, ó, o diodo bloqueou aqui em cima. Ó. Ele não bloqueia quando chega em 0, ele bloqueia lá no pico. Por quê? Igualou o potencial do capacitor. Aí, o que vai acontecer? O capacitor vai começar a descarregar a tensão. Vai vir vou desenhar um semiciclo aqui, ó. Tá? Ele vai começar a descarregar a tensão, certo? Na carga. E aí, a tensão do lado do anodo do diodo vai começar a aumentar de novo. Só que do lado do catodo aqui está caindo. Então aqui, ó, né, do lado do catodo, essa tensão está caindo. Vamos supor que vai estar 1 volt aqui, né? Se do lado do anodo, desculpa, do lado do catodo tiver 1 volt e do lado do anodo já tiver 2 volts, certo? Considerando aqui essa tensão, tá? Ó. Agora que está desligado, que está descarregando. Tá? O que vai acontecer? No próximo semiciclo, essa tensão vai aumentando. Quando chegar aqui, ó, ele já liga. Por quê? A diferença de potencial entre anodo e catodo já ultrapassou 0,7. Então, o diodo vai começar a conduzir aqui, no meu exemplo aqui é 2 volts, tá, pessoal? Mas pode ser até uma tensão mais alta aí. Vamos observar aí. Vamos ligar a simulação de novo aqui, ó. Pronto. Então, ó. Então, perceba aqui que está descarregando. O capacitor nem acaba de descarregar, o diodo já entra em condução, ó. Certo? O capacitor não chega a descarregar tudo. Ó. Olha aqui as carguinhas do capacitor, ele diminui um pouco e já entra em condução. Né? Então, eu tenho esse detalhe aí do capacitor sempre mantendo a carga ligada. E aqui agora, eu pausei aqui, o diodo está conduzindo, carregando o capacitor e também alimentando a carga. Retificador, então eu preciso da ponte retificadora. Então, se eu usar a ponte retificadora com 4 diodos, mas também eu posso usar aqui, pessoal, os 4 diodos já encapsulados na forma de um circuito integrado aqui, né? Então aqui tem um exemplo de uma ponte retificadora SMD, que é para montagem na superfície da placa, e aqui uma ponte retificadora também, só que aqui é para montagem por furos, né? Então montagem PTH. Um detalhe importante, ó, aqui a gente vê o tio, né? Indicando onde é a entrada da corrente alternada, senão não tem como saber, né? E onde é o positivo. Então lembrando, o positivo sempre vai estar o terminal negativo na frente e o alternado sempre na frente do alternado, certo? Porque às vezes pode vir, se apagar um, apagar o outro, às vezes tem retificador aqui que não manda, não aparece todos os 4 aqui, né? Então a gente só tem 2 marcados, onde é alternado e onde é positivo. Na frente do positivo é negativo, na frente do alternado é outro alternado. Na aula de hoje, nós aprendemos aí os circuitos retificadores, que eles convertem a corrente alternada em corrente contínua. Aprendemos também que, de acordo com o tipo de ligação, eu tenho um retificador de meia onda, que retifica apenas metade, aproveita só metade de um semiciclo da CA, e o de onda completa, que aproveita os 2 semiciclos da CA, diminuindo a ondulação e aumentando a tensão na saída. Com relação ainda aos retificadores de onda completa, nós aprendemos 2 tipos, o retificador com derivação central e o retificador com ponte de diodos. E ainda falamos aí do processo de filtragem, do filtro capacitivo, com o objetivo de redução do ripple, né, tornando a saída de tensão mais eficiente. Agradeço a todos, espero ter contribuído com a aprendizagem de vocês. Abraço!